Fala, gente, esse é o primeiro episódio aqui do meu canal. Eu quero fazer um episódio por dia, vou tentar fazer um episódio por dia, mas eu não estou gravando uma produção de conteúdo muito mais pensando no que eu quero gravar, mas no que eu estou vivendo, né? Não existe nenhuma estratégia pensada sobre isso, mas muito mais uma produção daquilo para edificar basicamente a sua vida. Meu nome é Caio Carvalho, para quem não me conhece, esse é o episódio 1. E eu sou um pastor e também sou um empresário. E aí eu quero trazer algumas reflexões que podem te ajudar. E nessa primeira reflexão que eu estava pensando já há algum tempo, matutando nisso, estudando e pesquisando um pouco mais sobre isso, refletindo, porque hoje, se a gente pegar na sociedade, a gente vê que as pessoas elas estão muito mais baseadas em achismo e sentimentalismo. O que as pessoas pensam, tá? Então eu quero dizer o que? Inveja pega. Talvez você já viu o título desse vídeo, talvez a thumbnail desse vídeo aqui. Inveja pega. Ou seja, provavelmente isso é um ponto que as pessoas destoam muito. A maioria das vezes as pessoas acreditam mesmo que inveja pega. Na minha opinião já, não, inveja não pega, não tem como pegar inveja. E eu vejo muito mais, né, uma reflexão interna sobre isso, para um entendimento mais profundo sobre inveja pega. Porque as pessoas chegam nessa conclusão que inveja pega. Eu vejo que é muito uma falta de autorresponsabilidade, né? Então as pessoas elas designam, né, que os resultados estão negativos muito por conta que aquela pessoa está tendo inveja dela. Então ela está sendo invejada por alguém. Então isso é sinônimo que a vida dela está dando errado por causa das muitas invejas. Só que isso não existe, biblicamente isso é errado, teologicamente isso é um pensamento muito completamente destoado. Isso mostra muito o ponto, talvez, que as pessoas não tenham conhecimento bíblico sobre isso. Bíblico, né? Então a visão é bíblica sobre inveja? Sim, às vezes as pessoas têm inveja, é muito mais uma percepção meio que espiritual do que algo científico, não tem nada a ver com ciência, né? Algo de inveja, isso é um achismo. Provavelmente alguém vive uma situação difícil e aí percebe que alguém está de olho gordo, né, na vida dela, e ela acredita muito bem que a vida dela está dando errado, muito por conta dos invejosos, né? E aí entra naquele ponto assim: poxa, será que eu devo contar para as pessoas os meus planos? Será que eu devo falar? Porque as pessoas têm inveja. Será que eu devo... não conta para ninguém, não conta para ninguém os seus planos, porque as pessoas são invejosas. Eu acho que, tipo assim, contar ou não contar depende de você, né? Se você vai contar ou não, isso depende de você. Se você quiser guardar em segredo, guarde, mas isso não tem nada a ver que a pessoa vai ter inveja, porque a inveja, biblicamente, ela é um pecado, claramente, e não faz sentido isso, né? Biblicamente, trazendo um entendimento bem raso aqui. Beleza, a pessoa que tem inveja de mim, e é eu que sofro as consequências, né, do pecado da outra pessoa, não faz sentido, né? Na verdade, quem tem inveja é a pessoa que tem inveja, que ela vai sofrer as consequências do pecado dela. Então, na verdade, a pessoa está invejando você, isso não muda em nada na sua vida. Mas por que a gente caracteriza que essas coisas estão atrapalhando o nosso progresso por causa da inveja? Porque a gente não tem autorresponsabilidade. A verdade é que muitas das vezes as coisas não estão dando certo por culpa nossa. Essa é a verdade. Então, assim, muitas das vezes as coisas não estão funcionando por causa dos nossos erros, não dos erros dos outros, né? Ou seja, tudo que eu faço dá errado por causa de você. Então, assim, o evangelho ele traz muito essa autorresponsabilidade. Isso é muito importante para crescer. Você que é jovem, né, que está começando talvez a sua história de vida agora, né? Agora fez 18 anos, agora eu não sei qual é a sua idade que está me assistindo aqui, mas o ponto que eu quero trazer é que o que faz você crescer é muito mais a sua autorresponsabilidade. Entender que se as coisas estão dando errado, é de fato por culpa nossa, né? E a gente vê claramente que o ser humano ele é completamente influenciado pelos instintos pecaminosos. E muitas das vezes a gente está tomando decisões erradas, está culpando, ao invés de a gente olhar para dentro de si e fazer uma reflexão, que é o que a Bíblia manda a gente examinar nós mesmos todos os dias. Então devemos olhar todos os dias para a nossa vida e falar assim: será que eu estou fazendo corretamente? Será que eu estou de fato centralizado nos propósitos reais de Deus? Será que eu estou cumprindo a minha vocação que foi definida para mim? Ou aí simplesmente, ao invés da gente sentar, refletir, parar, pensar, orar sobre isso, o que a gente faz? Faz, cara, minha vida tá dando errado porque aquele fulano aí tem olho gordo em mim. Cara, isso pouco importa. Na verdade, assim, eu acho que pode ter pessoas tendo inveja da sua vida? Pode. Mas isso não muda em nada. Essa é a verdade. Ou seja, se tem algo acontecendo na sua vida, não é culpa externa. Na verdade, todas as coisas cooperam para o nosso bem, essa é a verdade. Coisas ruins
podem cooperar para o nosso bem, porque coisas ruins fazem a gente chegar em reflexões. E às vezes a gente não reflete, não faz reflexões, não faz não tem a consciência correta. Sabe o que isso acontece? Acontece nada. A gente fica vivendo um ciclo vicioso, a gente não sai desse ciclo e a gente acha que a nossa vida está dando errado por causa disso, por causa daquilo, mas nunca por conta nossa. Isso é a falta de autorresponsabilidade. A gente sempre está no ponto de vitimismo diante da situação. E as coisas de fato, eu quero falar rasgadamente para você, que as coisas de fato não estão funcionando para você porque simplesmente a culpa é sua. Provavelmente você não tem feito as reflexões corretas, né? Talvez você está vivendo a adversidade da vida e você está culpando o outro ao invés de culpar a si mesmo. As situações são culpa nossa, né? Nós temos que ter autorresponsabilidade, ou seja, o nosso erro nós temos que fazer a reflexão correta e confessar diante de Cristo, como diz a Bíblia. Então a confissão ela faz uma evolução muito na nossa cabeça. Então a gente pegar, né, vários erros, vários acontecimentos, acontecem coisas ruins, né, ao invés da gente sentar e pensar o que Deus está nos ensinando, qual é a pedagogia de Deus nesse sentido. A Bíblia diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o nosso bem segundo o nosso propósito. Todas as coisas, não está incluindo algumas, todas, exatamente todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, que seja ruim ou boas. E essa é a verdade. Então assim, se tem coisas acontecendo ruins, teoricamente, que a gente está analisando como algo ruim, uma fase ruim, algo negativo, a gente tem que parar e pensar e entender o que Deus está falando conosco, o que nós temos que mudar, qual direção, o que a gente tem que enxergar, o que a gente tem que aprender. Esse é o ponto. Ao invés da gente falar assim, não, inveja gorda, né? Minha vida tá dando errado por causa dos invejosos. Não, a sua vida não tá dando errado por causa dos invejosos. Então eu queria falar para você pensar nesse ponto, sabe? Eu acho que ao invés da gente ficar mudando de rotina, isso faz muitas pessoas mudarem de cidade, mudarem de emprego, mudarem de ciclo, mudarem de igreja, mudarem de vários ciclos de relacionamento por causa de inveja. E aí, cara, se você entender que deixa os invejosos pra lá, né? Orem por eles, né? Entenda que isso faz parte do processo. Isso não vai influenciar nos resultados da sua vida, pode ter certeza. Isso não pode e não deve influenciar. Se as coisas estão dando errado, a responsabilidade é sua. Deus está te chamando para uma reflexão. Então, se as coisas não estão dando certo, você está no seu emprego e muitas das coisas, a sua vida financeira está paralisada, isso é uma reflexão interna que você tem que fazer. E não ficar achando terceiros para culpar. A gente adora culpar terceiros, a gente adora culpar fulano A, fulano B, fulano C. Coisas, às vezes a gente até culpa situações, coisas, objetos que não tem vida, a gente está culpando, porque, cara, a gente sempre quer se livrar, a gente sempre quer ser vítima. Cara, eu acho que Deus detesta vitimismo. Não adianta você chegar diante de Deus e falar assim, Deus, ninguém me ajuda, eu estou vivendo um caos. Não, Deus não quer esse tipo de oração. Deus quer um tipo de oração, Deus, o que eu preciso mudar? Aonde eu tenho que melhorar, Senhor? Me mostra aonde eu preciso enxergar isso daqui. E talvez as reflexões elas têm que acontecer independente de situações negativas ou não, tá? Muitas pessoas deixam para fazer reflexões só em situações difíceis. Cara, você tem que fazer reflexões o tempo todo, até mesmo na bonança. Se as coisas estão dando tudo certo, nada está dando errado, isso também deveria ter uma reflexão e um pensamento real sobre isso. Você tem que pensar realmente, porque a nossa análise não é baseada em resultado, a nossa análise é baseada em comportamentos. Então a gente pega a Bíblia, abre a Bíblia, olha os comportamentos bíblicos, a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente faz a reflexão se o nosso comportamento atual está de acordo com o comportamento que a Bíblia institui. E é isso que importa. Pode estar dando certo a minha vida, não importa. As reflexões comportamentais elas têm que existir. Então o que eu trago, né? A inveja não pega, tá? Pode ficar tranquilo, né? Não adianta, a inveja não vai pegar. As pessoas podem ter milhares de invejosos à sua volta, as coisas vão cooperar para o seu bem. Se Deus tem um propósito na sua vida, as coisas vão funcionar, independente se tem gente invejando ou não. Se as coisas não funcionam, também é responsabilidade nossa e é uma resposta de Deus para a nossa vida. Talvez a gente parar de ficar olhando para essa situação e ficar mudando de situação por causa de situação externa, a gente talvez deva olhar para a nossa própria vida, para o nosso próprio entendimento. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que melhorar hoje? Eu acho que quem está construindo algo não tem tempo para ficar pensando nesse tipo de coisa. Tá? Olhe para dentro de si, entenda o que Deus está querendo falar com você, né? Ore, busque entendimento. A sua oração não precisa ser uma oração religiosa, uma oração simplista, uma oração simples, mas direcionada com sinceridade. Deus vai te ouvir, vai atender as suas orações e vai te dar as respostas necessárias.
Pode ter certeza disso. Então Deus, ele está querendo revelar-se individualmente para cada um de nós, mas basicamente a gente sempre está procurando culpado pelos nossos defeitos, mas os defeitos são os nossos. Então nós devemos fazer reflexão sobre os nossos comportamentos todos os dias, e independente dos resultados que está acontecendo agora na nossa vida.